Após 5 anos de superávit, a safra 15/16 marcou um déficit no mercado mundial de açúcar, que, segundo as perspectivas atuais, deve durar pelo menos mais 2 anos. Essa sequência de déficit diminui os estoques e, consequentemente, a relação de oferta e demanda. O déficit, na verdade, ele é decorrente principalmente da falta de capacidade de ampliação de produção do Brasil, né? Que veio decorrente desta forte crise, longa crise, né, que nós vivenciamos nos últimos 8 anos. E para reverter, quando a gente fala que tem 2 anos de previsão, é porque nós conseguimos enxergar 2 anos. Se não houver um movimento de mudança, isso poderá acontecer por mais tempo, né? Os principais fundamentos que têm justificado a alteração na nossa estimativa de déficit, tanto para a safra 15/16 quanto para a safra 16/17, ano comercial mundial, outubro, setembro, são as alterações no Brasil, Centro-Sul, Norte e Nordeste, na produção da União Europeia, na Índia, na Tailândia, na China, na Ucrânia, no México e nos Estados Unidos. Na nossa última atualização dessa estimativa de balanço, oferta e demanda mundial de açúcar e álcool, nós estamos enxergando um recrudescimento, um aumento da estimativa de déficit. Sequência de déficit mundial, preços altos no mercado e a crise no setor. O que estes assuntos têm em comum? A TV UDOP ouviu especialistas para ajudar a entender o déficit no mercado mundial de açúcar e como isso pode ajudar o setor a sair da crise. Há um horizonte positivo, né? Uma demanda mundial por açúcar, em função de estoques baixos, tende a aumentar, uma safra menor aqui no Brasil por causa de seca, por causa de geada agora. Safra desse ano não será tão grande quanto se imaginava e o ano que vem também não será uma safra muito grande. Então tem 2 ou 3 anos de horizontes positivos de preços para açúcar, para etanol e para cana-de-açúcar. Nós acreditamos que existe uma fronteira aí entre 25 e 26 centavos de dólar por libra-peso, que é um nível de preço base em Nova York, que começa a estimular a produção em outras geografias. Caso o preço suba exageradamente, ultrapasse os 25 cents, nós poderemos ter novos players no mercado internacional suprindo uma produção adicional que tem um custo mais alto, né? que acaba sendo viabilizado por um preço superior a 25 cents. Esse é um movimento. Um outro movimento é o crescimento de produção do Brasil. O que nós não conseguimos prever hoje é em que momento a indústria brasileira vai ter capacidade de ampliar a capacidade de produção. E enquanto isso não acontecer, o preço vai continuar alto. Evidentemente que nós estamos com a capacidade no limite, né? Sem dúvida alguma. Esse ano as usinas realmente direcionaram mais a matéria-prima para a produção de açúcar, mas nós já atingimos uma capacidade, vamos produzir algo aí como basicamente 3 a 4 milhões de toneladas de açúcar a mais do que o ano passado. E provavelmente muitas empresas, vendo essa oportunidade, vão investir no aumento da capacidade de cristalização de açúcar. Os apontamentos são de que os preços altos podem ser favoráveis para que o setor possa pelo menos pagar as contas e respirar mais tranquilamente. A expectativa é que esse momento se torne um divisor de águas na economia deste setor produtivo. Não vou dizer que é um divisor de águas, é um ciclo novo um ciclo diferente que a gente passou nos últimos 5 anos. Ciclo de preços melhores, né? E o Brasil, por ser um grande supridor desse déficit mundial, vai se aproveitar bastante desses preços internacionais elevados. Esses bons preços de açúcar servirão principalmente para que as usinas possam arrumar a casa, né? Eu não acredito num novo ciclo de investimento neste momento. Inclusive eu espero que a gente veja uma redução do nível de endividamento. As perspectivas de consumo e de produção no mundo apresentam maior consumo do que produção.
Por isso, nós acreditamos que durante os próximos 2, 3 anos, ou pelo menos 2 anos, nós teremos aí um nível de crescimento satisfatório que vai fazer com que o setor possa fazer face aos compromissos que ficaram represados nos últimos 3 anos, que foram bastante significativos em função da adversidade que nós vivenciamos, principalmente na questão dos preços do etanol, que ficaram completamente defasados em relação aos preços contidos da gasolina. E se o setor vai bem, consequentemente as indústrias também ganham fôlego, já que as usinas são grande fonte de emprego e renda. Se as perspectivas se concretizarem e esse for realmente o momento da virada, as empresas precisam estar preparadas para fortalecer esse crescimento. Depois de 5 anos, aí, praticamente, de anos sucessivos de redução de negócios, as empresas obviamente diminuíram, encolheram, né? Toda a indústria de base foi muito afetada por essa crise, né? Se você analisar o eixo aqui entre Sertãozinho e Piracicaba, de 2014 para cá foram mais de 10 mil postos de trabalho perdidos. Então a indústria está preparada e está aguardando ansiosamente essa retomada que a gente acredita que começa mesmo esse ano aí, principalmente na entre-safra, na parte de manutenção. A alta dos preços do açúcar beneficia também os fornecedores através de novas chances de investimentos. Com a tecnologia e pesquisas já disponíveis, o desafio é atingir uma única meta: elevar a produtividade e alcançar a cana de 3 dígitos. Então é o momento de voltar a plantar normalmente, né, porque o setor reduziu muito o plantio, reduziu muito a parte de gastos com custeio, fazendo com que a produtividade fosse afetada, além dos problemas climáticos, né? Nós tivemos aí bons anos, o ano passado foi um ano muito bom de chuva, então a gente deve ter uma produtividade melhor, né? E tem que investir muito em tecnologia, tanto em termos de novas variedades de cana, né? Como também no manejo. A falta de perspectivas boas nesses anos passados fizeram com que os fornecedores, a exemplo das usinas, renovassem menos o canavial. Então hoje, inclusive, a gente sente isso na produtividade do canavial e com essa retomada do preço e principalmente com a perspectiva desse preço ser melhor também na próxima safra, talvez na outra ainda, então mais 2 safras aí com certeza de preços melhores, com mercado melhor, uma melhor oportunidade para o açúcar, o investimento retorna. A gente tem preconizado a chamada cana mais ou cana de 3 dígitos, que seria você ter médias de produção ao longo dos vários cortes acima de 100 toneladas. Né? Eu acho que nós temos tecnologia para isso, temos variedades, sistema de produção, de manejo, definição de variedades para início, meio e fim de safra, em função dos diferentes ambientes de produção. Quer dizer, juntando tudo isso que o centro vem preconizando, é possível a gente ter ganho significativo de produtividade e é isso que vai dar sustentabilidade para o setor. Tem que sempre fazer o dever de casa, procurar ser cada vez mais eficiente, principalmente no campo, na produção agrícola, mas também no consumo de água, também no consumo de energia. Procurar soluções, inclusive integradas, de comercialização e de compras de produtos. Tentar trabalhar junto, modais mais eficientes, mais econômicos para poder escoar as suas mercadorias. O que se espera agora são definições políticas mais claras para que o setor possa retomar o fôlego necessário e realizar novos investimentos. Falta também alguma definição política em termos nacionais. Por exemplo, há uma expectativa de que a CID volte um pouco melhor no ano que vem, um pouco mais alta. O etanol ganha uma dimensão de competição maior também. Então faltam ainda algumas definições que poderão permitir a definitiva retomada de investimentos. O mercado é bom, é promissor, faltam as políticas públicas. O etanol chegou a ser 58% de todo o combustível consumido para mover a frota de veículos leves do país. Nós estamos retirando ônibus, caminhões são movidos a diesel, mas o etanol chegou a ser isso. Baixamos para 33%. Não há nenhum combustível que resista a uma oscilação tão brusca como essa. Então, qual será o contexto, qual será a participação relativa do etanol na matriz de combustível também? Dado essas condições, o setor responde rapidamente e nós teremos uma bela retomada. É muito importante que seja um ato de longa vida, né? Tem que ser uma política de Estado
que perpassa os governos, né? Não adianta ter uma vontade política do presidente atual ou de um ministro atual, né? Então, eu acho que nesse caso vale a pena ter um trabalho mais forte para convencer a sociedade brasileira, para convencer o parlamento brasileiro e criar um instrumento que dê uma segurança jurídica para que os investimentos aconteçam no prazo que precisa acontecer, entendeu?